Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da autoria. Desde já, eu reconheço que não é num vídeo de 5, 6, 7 minutos que nós vamos abordar toda a complexidade envolvida com a questão da autoria. Mas mesmo assim eu gostaria de levantar alguns pontos. Tampouco pretendo apresentar uma opinião fechada sobre o assunto, mas na verdade trazer alguns aspectos para a reflexão. Dentro da academia e na produção científica, a questão da autoria é uma questão vital, por envolver questões relacionadas à produção dos indivíduos que estão participando do trabalho. Afinal, a produção é muito importante para a avaliação dos pesquisadores, por envolver questões morais sobre quem tem que participar, quem não tem que participar do trabalho e que reconhecimento nós damos a quem de fato participou. E também por questões de vaidade. Nós vamos voltar a esse tema. A vaidade é um dos motores que mantém o trabalho da pesquisa e que envolvem o trabalho do pesquisador e não deve ser menosprezada. E o reconhecimento da autoria certamente tem uma dimensão associada à vaidade e ao entendimento do pesquisador enquanto indivíduo e avaliação da sua importância. Embora eu reconheça que essa é uma questão complexa, existem várias maneiras de um autor se inserir em um determinado trabalho de pesquisa, e eu gostaria de levantar algumas dessas participações para que a gente considere sempre que for pensar em quem são os autores de uma determinada produção. Por exemplo, a ideia, né? A gente ouve com muita frequência alunos falarem, pesquisadores falarem, ué, mas ele só deu uma ideia, ele não fez nada. Mas no trabalho de pesquisa, a ideia pode ser tudo, pode ser a chama que justifica todo o resto que vem depois. Será que quem deu a ideia é autor ou não é daquele trabalho? E quem fez os ensaios? Se você contrata um prestador de serviço que faz análises em base rotineira, talvez seja correto dizer que ele não é o autor, ele está inclusive cobrando por aquele trabalho. Mas se uma técnica especial está sendo desenvolvida, ela não é disponível comercialmente, faz parte de todo um aparato de criação de um determinado grupo, será que a realização desses ensaios não constituem elementos suficientes para justificar a introdução daquele grupo na autoria do trabalho? É uma bela pergunta. E quem faz a interpretação dos resultados? Porque, obviamente, dados eles só têm significado depois de interpretados. Se você levanta os dados e alguém lhe ajuda a interpretar esses dados, ele é autor ou não é autor daquele trabalho? E quem faz a redação, ele participa do trabalho? Uma pessoa que lhe auxilia a construir um documento, a dar forma a um documento, a dar uma estrutura e uma lógica a um documento, ele é ou não é autor do trabalho, independentemente do fato se ele estava presente ou não no laboratório ou durante o momento em que você levantava os dados? E aquele parceiro que dá o apoio financeiro, sem o qual você não conseguiria manter o trabalho, e ajuda a controlar o trabalho, e acompanha as metas do trabalho e a rotina diária do trabalho, ele é autor ou não é autor desse trabalho? Sem a participação desse indivíduo, você conseguiria executar a pesquisa ou você não conseguiria executar a pesquisa? E os objetivos de longo prazo do laboratório? Muitas parcerias, muitas colaborações são construídas num horizonte de trabalho de 20 anos, de 30 anos. Será que isso está sendo considerado naquele extrato, pequeno extrato de pesquisa
que está sendo feito naquele momento no laboratório, mesmo que aquele colaborador responsável por tudo que foi feito e construído no grupo até aquele momento não esteja presente fisicamente naquele espaço em que se constrói aquele pequeno pedaço de pesquisa no seu laboratório. Enfim, são muitos os aspectos que têm que ser considerados. Com muita frequência, os pesquisadores me perguntam: Zé, eu estou na dúvida, essa pessoa deveria ser autor ou não deveria ser autor do trabalho? A resposta que eu tenho normalmente dado é: essa é uma questão que merece reflexão, mas se você tem dúvida é porque provavelmente aquele colega é autor do trabalho, porque senão talvez você não tivesse dúvida. Eu sei que essa é uma resposta simples, simplória, muito simplificada para um tema muito complexo, mas que faz parte do nosso dia a dia e que não deveria ser definida de maneira superficial. Na minha maneira de ver, o ambiente de pesquisa deveria ser acolhedor e abrangente. Nós deveríamos sempre pecar pelo excesso e nunca pela falta. É muito triste ou ruim quando um colega que se sente autor de um trabalho é excluído de uma publicação, de uma patente, porque isso normalmente contamina a própria relacionamento entre os grupos e as pessoas. Diga-se de passagem, esse talvez seja o motivo mais frequente no ambiente acadêmico para desavenças e para brigas. E convenhamos, num ambiente de colaboração, onde ninguém pode fazer nada sozinho, eu acho que essa questão tem que ser analisada de maneira abrangente e colaborativa. E eu, de novo, não tenho uma resposta definitiva para te dar, mas eu acho realmente muito importante você pensar nisso. Eu acho que você está na dúvida se aquele colega é autor. Sei não, eu acho que ele é. Até a próxima, grande abraço.